Louvamos a Deus, o Senhor bendito, que nos permite comemorar 58 anos de bênção da nossa SAF em Lages. Uma SAF cuja história está contada no nosso boletim, uma pequena parte de uma história de 58 anos, que traz à memória os tempos áureos em que essa sociedade começou e as gerações que foram passando até chegar ao nosso tempo. Temos a alegria de contar com irmãs que desde a organização da igreja estão presentes na nossa SAF. Já uma sugestão do pastor para serem homenageadas na SAF, das irmãs que desde a organização da igreja estão já na SAF. Nós queremos louvar a Deus, render graças ao Senhor e dizer o quão bom é tê-los aqui conosco nessa noite, que seja uma noite de adoração. Junte-se a nós nesse tempo de louvor e adoração pelos 58 anos da nossa SAF em Lages. Queremos convidar também o reverendo André para estar conosco aqui no púlpito, que será o nosso pregador da noite. Que o Senhor nos dê um tempo de adoração ao seu nome e louvor com intimidade com o nosso Deus, através do culto que lhe oferecemos. Saúdo a todos os irmãos com uma boa noite. 58 anos de gratidão. Há 58 anos, em 18 de janeiro de 1968, nascia um grupo de mulheres com um propósito firme no coração: servir ao Senhor com amor, dedicação e fé. Assim foi organizada a SAF da Igreja Presbiteriana de Lages, um marco que, ao longo das décadas, se transformou em uma linda história de serviço, comunhão e testemunho cristão. Cada ano vivido foi tecido com orações, encontros, desafios e vitórias. Mulheres que, em diferentes tempos, atenderam ao chamado de Deus e colocaram seus dons à disposição da obra. Umas plantaram, outras regaram, mas todas foram instrumentos preciosos nas mãos do Senhor, contribuindo para o crescimento espiritual da igreja, para o fortalecimento de tantas vidas. Hoje, ao olharmos para essa caminhada de 58 anos, nosso coração se enche de gratidão. Agradecemos a Deus por cada irmã que fez parte dessa história, aquelas que iniciaram esse trabalho com coragem e fé, as que deram continuidade com perseverança e as que hoje seguem firmes, mantendo viva essa missão. Com carinho, lembramos que nada disso seria possível sem a graça e a fidelidade do Senhor, que nos sustentou cada passo e renovou forças em todos os momentos. Que legado precioso foi construído, uma herança de amor e serviço. Que Deus continue abençoando a SAF, inspirando novas gerações a seguirem nesse mesmo caminho de dedicação, para que essa história siga sendo escrita, sempre para a honra, glória de nosso bondoso Deus. Que Ele nos abençoe. A nossa serva do Senhor, Eliane Medeiros Vieira. Até aqui nos ajudou o Senhor. Com muita alegria que nós estamos aqui, comemorando, agradecendo ao nosso Senhor, adorando ao nosso Deus, com alegria de coração, 58 anos de nossa SAF. Vamos estar fazendo a leitura devocional já foi feita, Vamos estar louvando com um hino congregacional, hino de 325, Aspiração Feminina.
ficar de pé? Vamos entoar esse hino. A nós aqui reunidas, Senhor, envia a luz. São tuas nossas vidas, ganhaste sobre a cruz. É vão qualquer trabalho sem tua aprovação. O nosso esforço é falho, se não nos dás a mão. Nós, crentes redimidas, depomos nosso lar e as nossas próprias vidas perante o teu altar. Se a nossa fé se abala em face a tentações, levanta a voz e fala aos nossos corações a experiência viva do teu fiel amor. O nosso ardor ativa, inspira em nós fervor. Nós, crentes redimidas, depomos nosso lar e as nossas próprias vidas perante o teu altar. Esposas piedosas, queremos ser, Senhor, fiéis e carinhosas, enchendo-la de amor. Que paz e harmonia dominem nosso lar e em tua companhia possamos sempre andar. Nós, crentes redimidas, depomos nosso lar e as nossas próprias vidas perante o teu altar. A escola de piedade queremos. Seja esta sociedade ao teu serviço aqui, e o mundo despertado contemplará em nós rebanho santo e amado, atento à tua voz. Nós, crentes redimidas, depomos nosso lar e as nossas próprias vidas perante o teu altar. Amém. Ainda de pé, estaremos tendo uma oração de louvor e adoração com o nosso conselheiro, o presbítero Otacílio. Amém, Jesus. Amém, Jesus. Obrigada, Jesus. Amém, Jesus.
Amém. Ainda de pé, quase um pouquinho, vamos estar fazendo uma leitura bíblica de forma de litania em Salmos 105, do 1 ao 7. Eu vou estar falando, né, o pedacinho das mulheres, dos homens, e a dirigente estarão também. Estaremos iniciando com as mulheres. Nós temos alguns boletins, mas nós não conseguimos imprimir para todos. Nós vamos tentar, vai ficar bonito. Primeiro, as mulheres. Rendei graças ao Senhor, invocai o seu nome, fazei conhecido entre os povos os seus feitos. Somente os homens. Cantai salmos, narrai todas as suas maravilhas. As mulheres. Gloriai-vos no seu santo nome, alegre-se o coração dos que buscam o Senhor. Buscai o Senhor e o seu poder, buscai perpetuamente a sua presença. As mulheres. Lembrai-vos das maravilhas que fez, dos seus prodígios e dos livros de seus lábios. Os homens. Vós, descendentes de Abraão, seu servo, vós, filhos de Jacó, seus escolhidos. Todos. Ele é o Senhor nosso Deus. Os seus juízos permeiam toda a terra. Amém. Podem sentar, irmãos. Estaremos louvando juntamente com a Sueli e Luan, um dueto. O casal estará louvando ao Senhor neste momento. Som. Graças a paz, igreja, amém? Graças a paz aos irmãos, boa noite. É um prazer imenso estar aqui, poder louvar e agradecer o nome do Senhor. E assim como é especial para a Zaf, é minha primeira vez, meu primeiro ano com as irmãs. E é só vitória. Primeiro de muitos, tá? Vamos estar adorando ao Senhor agora com um louvor que diz: O grande. O nosso Deus é o Senhor dos senhores. Quem souber, cante essa canção conosco. Qual é a idade do meu Deus? Seu aniversário, que data é? Cabe no seu pé. Quantos metros tem a sua casa? E em que faculdade ele estudou? Qual o valor do seu patrimônio? Qual o nome do seu professor? Quem lhe ensinou agronomia? E em direito é muito mais que bacharel. Na palma da mão colhe as águas do mar e chama pelo nome cada estrela do céu. Então ele não dá a sua glória a ninguém, pois é dono de tudo e tudo ele tem. Não aceita soberba e ao prepotente ele faz descer. É dono do ouro e da prata, tudo é seu. Incalculável é o tamanho do meu Deus. Ele não tem, ele é o próprio poder. Por isso a glória é dele, tudo aqui é dele. O grande aqui é ele, aqui é tudo dele. É pra ele, é por ele, é com ele, é tudo dele. Eu vim louvar a ele, quem mandou foi ele, a promessa é dele, quem falou foi ele. E quem não concordar com o que ele faz, vai reclamar com ele.
de tudo e tudo ele tem. Não aceita soberba e ao prepotente ele faz vencer. É dono do ouro e da prata, tudo é seu. Incalculável é o tamanho do meu Deus. Ele não tem, ele é o próprio poder. Por isso a glória é dele, tudo aqui é dele. O grande aqui é ele, aqui é tudo dele. É pra ele, é por ele, é com ele, é tudo dele. Eu vim louvar a ele, quem mandou foi ele, a promessa é dele, quem falou foi ele. E quem não concordar com o que ele faz vai reclamar com ele. Eu vim louvar a ele, quem mandou foi ele, a promessa é dele, quem falou foi ele. E quem não concordar com o que ele faz vai reclamar com ele. Ele é o dono de tudo. Aleluia. Ele é a Amém. minha Agradecemos igreja. a oportunidade. Buscando a graça de Deus. Leitura bíblica em Romanos 4, 7 e 8. Diz assim, está impresso no boletim. Bem-aventurado aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará pecado. Neste momento, nós estaremos colocando nosso Deus, pedindo a Ele perdão pelas nossas faltas, pelos nossos pecados cometidos, e logo após estarei lendo a sentença da graça divina. Sentença da graça divina, Romanos 8, 1 e 2. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Bom Deus, nós rendemos graças a Ti por estarmos na Sua casa, Senhor, em louvor e adoração do Teu nome. Senhor, muito obrigada, Senhor, porque o Senhor é um Deus bom. Tu és um Deus que não olha, Senhor, pelas nossas imperfeições. Reconhecemos o quanto, Senhor, somos pecadores, somos falhos. Mas pedimos a Ti, Senhor, dá-nos um coração igual ao Teu. Senhor Deus, nos ajude, Senhor, a fazer somente a Sua vontade. Ser servo, Senhor, que agrade, Senhor, a Ti, que alegre, Senhor, o Teu coração. Nos ajude, Senhor, a trilhar um caminho reto. Senhor, esteja conosco a cada dia. É o que Te pedimos. E já Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Louvemos juntamente com a SAF de Lages.
Nesse momento passaremos ao momento Ana. O momento Ana é o momento que nós tiramos para estarmos orando ao Senhor Deus pela vida de nossos filhos, sobrinhos, netos, bisnetos. Esse momento, todas as vezes que nos reunimos, que a SAF se reúne, nós tiramos esse tempo para estarmos agradecendo ao Senhor Deus e pedindo a Deus que continue abençoando. Para essa oração, eu vou convidar, mas antes eu estarei lendo 1 Samuel 1:27. Por esse menino orava eu, e o Senhor me concedeu a petição que eu lhe fizera. Para essa oração, eu vou estar convidando a nossa querida irmã Ângela, da Federação de Miguel Couto, que esteja fazendo essa oração. Graças te damos, Senhor, porque um dia tu deste a nós o privilégio de gerar filhos. Amém, Jesus. Obrigada, Jesus. Que bênção maravilhosa. É verdade, Deus. Saber que dentro de nós tu usas, ó Deus, o nosso interior, o nosso ventre. Obrigada, Jesus. Amém, Obrigada, Jesus. Senhor, por tão grande privilégio. Obrigada, Senhor. Mas nós dependemos de Ti, ó Deus, para ensinar, para educar, para criar estes seres que Tu colocaste sobre nós. Amém, Jesus. Obrigada, Jesus. Totalmente dependentes de Ti. É verdade, Deus. Precisamos da Tua graça para ensiná-los, para educá-los. Precisamos, Jesus. Para fazermos seguir os caminhos da É verdade, Por Deus. isso, ó Deus, nós colocamos todos os nossos filhos pequeninos diante de Ti. Toma em tuas mãos, Jesus. Toma em tuas mãos, Jesus. É verdade, Senhor, Deus. nós oramos também por aqueles filhos que já estão na escola, já estão seguindo, ó Deus, já estão vislumbrando caminhos diferentes. Senhor, não permita que o mundo mal venha tragar os nossos filhos. Verdade, Deus. Cuida deles, Jesus. Cuida de cada um, Jesus, Deus. Amém, Jesus. Os nossos filhos já estão seguindo o caminho na adolescência, na juventude, que todos eles, Senhor, sejam alcançados pela Tua graça salvadora. Amém, Jesus. Sejam cidadãos do céu. Deus, nós sabemos que temos filhos que estão desgarrados de nós, que trilham caminhos da perdição, que seguem caminhos de adoração a deuses estranhos. Amém. Cuida de cada um deles, Senhor. De nossos filhos. Verdade, Deus. Verdade, Deus. Então, cada um deles em tuas mãos, Jesus. Amém, Jesus. É verdade, Deus. O teu olhar está atento aos nossos queridos. Por isso, Senhor, nós rendemos glória. Obrigada, Senhor. Verdade. Até aqui, o teu consolo, o teu refrigério tem nos alcançado. Amém, Jesus. Amém, Jesus. Nós oramos pelos filhos das tuas terras que já foram encontrar contigo. E que hoje, ó Deus, não têm as suas mãezinhas para clamar por eles. Nós nos colocamos na brecha, Senhor. Não permita que os filhos das tuas terras também se percam. Que eles continuem, ó Deus. Cuide, Deus, de cada um deles, Senhor. É verdade, Deus. É verdade, Senhor. Todos os filhos que estão certos das suas igrejas diante do teu altar. Amém, Jesus. Consola, atenta para cada um deles, para a necessidade de cada um, e nos abençoa, como mães, como avós, como tias, Verdade, como pais. Deus. Senhor, muito obrigado por termos escolhido. Obrigada, Deus. Obrigada, Senhor. Amém. Nesse momento, nós estaremos ouvindo louvor com a nossa querida irmã Suelen.
Glória a Deus. Amém. Essa noite não é uma noite diferente. É noite de adorarmos ao Senhor em espírito e em verdade. É noite de agradecer pelas batalhas, pelas adversidades e também pelas vitórias. Vivemos inúmeras situações durante o nosso ano e ainda assim o Senhor nos deu vitória. Não porque merecemos, porque Ele é o Rei da Glória, mas Ele deu a nós pela sua infinita misericórdia. E nessa noite vamos adorar o Senhor. Vamos lá, Lucas, Nequinho. Aleluia. Se você souber, adora comigo. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Esse foi só um ensaio. Eu quero ouvir a igreja louvando comigo agora. Vamos lá? Queremos, Senhor, nessa noite e agradecer por tua obra em nossas vidas. O que? Confiamos. Por quê? Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Aleluia. Oh Deus, toda honra, toda glória, a glória, a força e o poder ao Rei. O quê? O louvor ao Rei Jesus, a honra, a glória, a força e o poder seja dado a ti, Jesus, e o louvor ao Rei Jesus, porque Ele, eita glória, posso crer no amanhã, porque Ele vive. Te louvamos, Senhor. Temor, nenhum temor. Mas eu sei que a minha vida está nas mãos
igreja. Eu posso crer. Posso. Não há temores, não há batalha, não há nada que Ele não possa vencer. Mesmo diante de batalhas, diante de lutas, diante de perdas, sabemos que Tu és Deus. E o Senhor nos sustentará até o fim. Mas eu bem sei, que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. E está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Aplaude ao Senhor Jesus, porque Ele é digno de toda a honra, glória e louvor nessa noite. Amém? Glória a Deus, eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Nesse momento, nós estaremos franqueando a palavra à nossa querida presidente, irmã Eliane, da Federação de Nova Iguaçu, está com a oportunidade nesse momento. Boa noite, Igreja do Senhor Jesus em Lages. Acho que esse amém tá fraco. Acho que é depois daquele louvor lindo, né? Boa noite. Um especial boa noite a SAF de Lages. Essa SAF linda, né? 58 anos não é brincadeira não, né? Deus é muito poderoso, muito maravilhoso e tem abençoado essa SAF nessa caminhada longa, que eu acredito que teve algumas tristezas, algumas lágrimas, mas muitas alegrias, muitos sorrisos, né? Muita gratidão nesta noite. Bem, eu trago um abraço da minha federação, né? Federação das SAFs, da qual vocês fazem parte, de Nova Iguaçu. Eu tenho aqui comigo, se vocês me permitem apresentar, posso? Eu tenho aqui comigo a nossa tesoureira, a irmã Cristina, a nossa irmã Débora, que é a nossa segunda secretária. Nós temos a nossa secretária de Cultura, a Josemere. Nós temos algumas irmãs da SAF Nova Iguaçu, a irmã Lucimar, a irmã Ângela. Nós temos da SAF Posse, a Miriam Michel, que é a nossa secretária executiva da federação, e a Luciene, que é sócia da SAF Posse. Então, são essas meninas que estão aqui comigo nessa noite, trazendo um abraço da Federação Nova Iguaçu. A Ângela de Nova Iguaçu, falei dela. A Ângela que está com a gente já foi anunciada, né? A Ângela, ex-presidente dessa federação, muito conhecida. Ela é da Federação Miguel Couto. Bem, como eu dizia, trago um abraço, né, de toda a nossa federação para vocês, não dá para todos estarem aqui. Trago também um abraço da nossa presidente da Confederação Sinodal, nossa irmã Sirlene, que me pediu que abraçasse vocês, tá? Ela sempre fala, um abração para vocês. Vocês são muito amadas pela Federação e pela Sinodal, tá? Participem dos nossos trabalhos. Quero deixar com vocês somente um versículo, do qual a gente está meio que se despedindo no trabalho nacional, que foi o tema do nosso quadriênio, que se encerrou agora, né? Então nós teremos um outro versículo tema, provavelmente. 1 Coríntios 13, quando o apóstolo Paulo fala que
No final, porém, agora permanecem a fé, a esperança e o amor. O maior destes é o amor. Então, quero deixar com vocês essa palavra, que é uma palavra de orientação, de esperança, também é uma palavra de fé e de alerta. Vai passar tudo, vai passar até a fé, a esperança, mas o amor permanece, porque o nosso Deus é amor, né? Então, que essa SAF não se esqueça disso, tá, presidente, a vice-presidente, não se esqueçam disso. Que mesmo que tudo passe, que os tempos sejam difíceis, o amor do nosso Deus permanece. Que o amor de vocês também permaneça pelo trabalho feminino no Brasil, tá? Pelo trabalho feminino aqui em Lages. Que Deus abençoe poderosamente esta SAF. Que venham mais 58 anos, pelo menos, ou até que volte o Senhor Jesus. Obrigada pela oportunidade. Nós gostaríamos, nesse momento, de estarmos convidando a todos os visitantes, você que pertence a uma outra igreja, você que não pertence a igreja nenhuma, nós gostaríamos de conhecê-los. Então, nós vamos pedir a você que, quem puder, né, se coloque de pé para que nós possamos estar vendo você e agradecemos por sua visita, tá bom? Olha que lindo! Quantos visitantes, reverendo, temos? Que Deus abençoe, tá bom? A vida de cada um de vocês, tá bom? Podeis assentar. Muito obrigada. Quem não se levantou não se sente visitante. Então, seja bem-vindo à nossa igreja como futuro membro, né? Congregados da nossa igreja. Eu sou pastor de uma menina lá, ó. Levanta a mão assim, ó. Você não levantou não, né? É da igreja. Tá certo. É minha ovelha aí que encontra o pastor e fala, ô, meu pastor, né? Até que sabe da história. Então nós louvamos a Deus pela graça infinita, pelo seu querer bendito em nos reservar esse dia de louvor e adoração. Nós queremos, nesse momento, apresentar o nosso irmão pregador, André Moreira, amigo pessoal, servo de Deus que milita ali na Igreja Presbiteriana da Posse. Então, nós convidamos e fomos atendidos carinhosamente pelo nosso irmão, que devidamente irá apresentar sua esposa, que está conosco, né? E que Deus abençoe e que use o nosso irmão. Oremos? Pai, nós oramos a Ti e queremos ouvir a Tua voz nessa noite, falando ao nosso coração, não daquilo que desejamos somente, mas que as nossas reais necessidades sejam expostas na Tua palavra, a fim de que a cada dia nos ajustemos à pessoa do varão perfeito, que é o Teu Santo Filho Jesus. Motiva-nos, ó Deus, a vivermos de acordo com a Tua palavra, e que a Tua palavra a nós ministrada pelo Teu servo alcance guarida e seja semente fértil no nosso coração. Te oramos agradecidos no nome precioso de Jesus. Amém. Boa noite, irmãos. Graça e paz da parte do Senhor. Quando o reverendo Joel me ligou, ou me mandou mensagem, né? Que hoje a gente quase não liga mais, a gente manda mensagem, né? Ele me mandou mensagem me convidando para estar aqui. Logo que eu li a mensagem, acho que ele mandou à noite, eu vi pela manhã, eu já pensei, acho que eu não vou não. Mas eu me lembrei que ano passado ele foi lá na igreja pregar, né? No culto do aniversário da SAF, eu falei, eu não posso falar que eu não... Brincadeira, irmãos. Quando ele me falou, logo me convidou, fiquei muito feliz, muito honrado, irmã, de receber o convite de vocês para estar aqui nos 58 anos de aniversário dessa SAF. Que SAF linda, vocês estão de parabéns, né?
Foi muito bonito, estava conversando com o reverendo Joel aqui, vocês aqui na frente, louvando ao Senhor. Que Deus abençoe a vida de vocês, que Deus sustente a vida de vocês, que essa SAF cresça, se multiplique, né, avance, que mulheres de Deus continuem sendo formadas neste lugar. Deus abençoe vocês. Muito obrigado pelo convite. Realmente me sinto muito honrado em participar dessa festividade linda, né? Ainda no ano passado eu tive a alegria de estar aqui também pregando o aniversário da Federação de SAF, né, Eliana? Eliana me convidou também, foi aqui também, e também foi uma festa maravilhosa, né? A SAF faz festas sem iguais, né? Eu costumo dizer que a SAF é a melhor sociedade que tem, né, irmãos? Até quem é da UPH vai dizer que isso é verdade, né? A SAF é a melhor sociedade que tem, né? Então é uma alegria estar com as irmãs essa noite, celebrando os 58 anos dessa sociedade tão importante na nossa igreja. Eu estou acompanhado da minha esposa, os irmãos podem olhar para ela está ali atrás, ali, aquela moça mais bonita que está aqui na igreja hoje. Não preciso nem pedir para ela levantar, os irmãos vão ver logo. Né? Não, faz assim com a mão, Cíntia. Eu sei que as pessoas vão reconhecer logo, mas aquela moça ali atrás, muito bonita, né? Está me acompanhando. Também está o presbítero da nossa igreja, o presbítero Rodrigo, também com a sua esposa ali conosco essa noite. Bom, irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias lá no Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo de número 46. Hoje, confesso aos irmãos, estou um pouco cansado já hoje. Hoje o dia foi bem corrido, né? A gente sempre deixa as coisas para fazer no sábado. E sábado minha esposa já me acorda de manhã assim, a gente vai sair no mercado, depois no sacolão, depois de ali, meio-dia eu tenho que fazer a unha, vamos correr, e vai, correria. E de tarde nós ainda tivemos uma programação da nossa igreja, nós fizemos um trabalho de ação social no abrigo, um lar para adolescentes, para jovens, foi lá em Tinguá, irmãos. Já fui em Tinguá 2 horas, voltei 4 horas e voltamos para cá, mas sempre felizes de poder estar fazendo a obra do Senhor. Então, Lucas, capítulo 1, irmãos, irmãs, verso 46, vamos colocar de pé, é o Evangelho do Senhor Jesus, nós vamos ler até o versículo de número 55, e nós vamos ler de forma alternada o texto. Eu vou ler os versos pares e os irmãos lerão os versos ímpares. Diz assim a palavra do Senhor. Então disse Maria: a minha alma engrandece ao Senhor. E o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador. Porque contemplou na humildade da sua serva, pois desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurada. A sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que o temem. Agiu com seu braço valorosamente, despeçou os que no coração alimentavam pensamentos soberbos. Derribou do seu trono os poderosos e exaltou os humildes. Encheu de bens os famintos e despediu vazios os ricos. Amparou a Israel, seu servo, a fim de lembrar-se da sua misericórdia. A favor de Abraão e de sua descendência para sempre, como prometera aos nossos pais. Amém. Os irmãos podem se assentar. O evangelista Tiago, irmãos, ele diz o seguinte, que aquele que está alegre, ele deve cantar louvores, porque o cântico é a linguagem da alegria, o cântico é a linguagem da felicidade. Aquele que está apaixonado, aquele que está grato, geralmente ele usa a linguagem do cântico. O evangelista Lucas, um texto em que nós lemos, ele está contando a respeito do nascimento de Jesus, da chegada de Jesus. E os 4 evangelistas contam essa história.
Mas Lucas é aquele que gasta mais tempo falando sobre isso. Ele gasta, basicamente, quase 3 capítulos inteiros. E a linguagem que ele usa para narrar essa história é a linguagem da poesia, do cântico, da música, da alegria. Em apenas 2 capítulos, nós encontramos o cântico de Maria, o cântico de Simeão, o cântico de Zacarias e o cântico, por último, dos anjos, que estão celebrando, louvando. A partir do nascimento de Jesus, quase todos os personagens envolvidos nessa história se encontram maravilhados, se encontram cantando, se encontram celebrando, porque é maravilhoso para eles o fato de que Deus se fez homem e desceu até nós para salvarmos dos nossos pecados. Hoje nós estamos também celebrando, nós estamos felizes, nós estamos alegres, nós estamos festejando 58 anos desta sociedade. 58 anos. Irmãos, deve ser motivo de grande alegria no nosso coração festejarmos isso. Porque quantas mulheres de Deus passaram ao longo desses 58 anos nessa sociedade? Durante 58 anos, mulheres estão sustentando essa igreja por meio de oração. Quantos presbíteros, diáconos, quantos pastores não saíram de mulheres que, com seus joelhos dobrados, sustentaram gente de pé? Precisamos celebrar, precisamos louvar, precisamos cantar ao nosso Deus. E Maria, ela está feliz. Quando ela canta o seu cântico, que nós chamamos de Magnificat, Maria está celebrando porque ela ouviu a respeito do anúncio do Salvador e de que ela vai gerá-lo. Ele vai vir ao mundo através dela. Maria está cantando porque ela está maravilhada. Ela estava cantando porque ela estava carregando no seu ventre o Salvador do mundo. A situação de Maria não era fácil. Não pense que ela estava cantando porque estava tudo bem com ela. Não pense que ela estava cantando porque tudo estava dando certo na sua vida, não havia nenhum problema. Muito pelo contrário. Maria estava noiva de José. E ser noiva na comunidade de Israel era institucionalmente algo muito parecido com o casamento. Geralmente, o noivado acontecia 1 ano antes do casamento, que era o tempo do esposo construir a casa e providenciar os móveis. Era um contrato judicial que era feito. E se, porventura, alguma das partes viesse a romper aquele contrato, havia uma multa que precisava ser paga, e era um escândalo para toda a sociedade. Pense nas dificuldades que essa gravidez de Maria podia trazer para ela. Em primeiro lugar, ela não tem como explicar essa gravidez. Racionalmente, ela não pode explicar como ela estava grávida. José, em segundo lugar, poderia abandonar ela legalmente e ainda acusá-la de adultério. Ele poderia fazer isso, sem nenhum prejuízo, sem nenhum ônus para ele. Em terceiro lugar, se ela fosse acusada de adultério, ela poderia ser apedrejada segundo a lei de Moisés. E mesmo que ela escapasse de ser apedrejada, porque Mateus registra que quando José descobre que ela estava grávida, José tem uma atitude digna, ele resolve deixar para que ela não fosse envergonhada. E durante muito tempo eu fiquei pensando, mas como que ele iria deixá-la sem envergonhá-la? Porque ele tinha o direito de judicialmente cobrar a ela o prejuízo que ele teve com aquele casamento. Judicialmente, ele poderia cobrar ela, judicialmente, ele poderia aplicar uma pena para ela e, institucionalmente, levá-la, inclusive, à morte. E mesmo que ela escapasse disso, talvez pela dignidade de José, quem iria querer casar-se com uma jovem com um filho? Mas, ainda assim, Maria está maravilhada com o que está acontecendo. O texto diz que ela canta. Ela diz: a minha alma engrandece ao Senhor. O meu espírito se alegrou em Deus,
meu Salvador. Maria é o protótipo do crente. O crente, ele é como Maria, irmãos. O motivo principal da nossa canção não é porque a conta bancária está cheia ou porque está dando tudo certo na nossa vida. O motivo da nossa canção não é porque nós não temos problemas ou dificuldades. Pelo contrário, todos nós temos as nossas lutas. Todos nós enfrentamos os nossos problemas. Como dizem o ditado, todos nós matamos os nossos leões todos os dias. Num público como esse, seria comum perguntar a cada um e cada um falar das suas dificuldades. Talvez alguma irmã aqui está lutando com o seu filho, que está distante do Evangelho, que está lhe trazendo preocupação. Outra está lutando com o seu esposo, que está longe de Cristo, coração endurecido. Outro está lutando contra o desemprego, para prover para a sua família, para a sua casa. Há lutas mais variadas num cenário como esse. Nós não cantamos porque tudo está bem, irmãos. Nós não celebramos e festejando porque está dando tudo certo na nossa vida. Nós cantamos como Maria, porque quando olhamos para aquela manjedoura em Belém, nós enxergamos Jesus. E em Jesus nós entendemos que os nossos maiores problemas foram resolvidos. Em Jesus, irmãos, nossos pecados foram perdoados. Em Jesus, irmãos, nós fomos reconciliados com Deus. Em Jesus, irmãos, nós fomos transportados para o reino do Filho do seu amor. Em Jesus, irmãos, nós fomos adotados na sua família, irmãos. Em Jesus, nós temos a certeza de que o nosso nome está escrito no livro da vida. Em Jesus, irmãos, nós estamos certos de que nós vamos viver ao lado dele por toda a eternidade. É por isso que cantamos. É por isso que celebramos, é por isso que louvamos, é por isso que essa SAF canta 58 anos de vida, porque até aqui o Senhor nos tem sustentado. Apesar dos problemas nossos de cada dia, irmãos, apesar das dificuldades, apesar dos momentos difíceis, o crente sempre tem um motivo para cantar. O crente sempre tem um motivo para louvar. O crente sempre tem um motivo para se alegrar no Senhor. Eu encontro aqui nesse texto, pelo menos algumas razões, também porque Maria está maravilhada com essa mensagem. Em primeiro lugar, ela diz que o Senhor contemplou a sua humildade. No verso de número 48, você está com a sua Bíblia aberta ainda, olha aí mais uma vez, ela diz o seguinte: porque contemplou na humildade da sua serva, pois desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurada. Quem era Maria, irmãos? Quem era Maria? Ela era noiva de um carpinteiro que morava em uma das menores cidades de Israel. O Messias, o Salvador do mundo, o Filho de Deus, era de se pensar que ele deveria nascer através da filha de Anás, o sacerdote, ou até mesmo do sumo sacerdote Caifás. Mas Deus, na sua soberania, escolhe uma menina pobre, humilde, que vem de uma família sem importância alguma em Israel. Segundo o profeta Miqueias, vem da menor cidade de Israel, Belém. Maria está maravilhada, irmãos, porque com certeza havia outras moças mais bem preparadas do que ela em Israel. Havia moças melhores, havia moças mais inteligentes, havia moças de uma classe social mais alta. Mas Maria diz: o Senhor contemplou a humildade da sua serva. O Senhor contemplou
a humildade da sua serva. Isso é maravilhoso, irmãos. Isso é um escândalo. Talvez a gente não consiga perceber lendo apenas o texto rapidamente, mas Jerusalém, Israel, estava dentro da cultura grega, e a cultura grega estava se expandindo por todo o império, inclusive sobre Jerusalém, sobre Israel. Alguns anos atrás, os filósofos mais conhecidos já haviam ganhado proeminência na história, e ser humilde não era uma virtude. Bom era ser grande. Bom era ser importante. Bom era aquele que era reconhecido diante dos homens. Mas Maria diz que ela serve um Deus que inverte a lógica das coisas. Virtude para Deus não é a virtude, não é o que é para os homens, não é o que é para o mundo. Deus olha para Maria e contempla a humildade da sua serva. Olhando para o nosso mundo, para o nosso tempo, de 1831 a 1836, um naturalista inglês chamado Charles Darwin fez uma grande viagem em que ele percorreu a América do Sul, a África e a Austrália. E nessa viagem ele fez observações que depois serviram para que ele escrevesse um livro que ganhou o título de Origem das Espécies, uma obra em que ele trata sobre a teoria da evolução e da seleção natural. O que ele dizia? Charles Darwin dizia que o mundo surgiu, ou os seres surgiram, através da evolução das espécies. As espécies foram evoluindo, evoluindo, e só as melhores sobreviveram, só as mais capazes venceram. Nós estamos aqui hoje porque nós fomos os mais capazes, e nós sobrevivemos, enquanto outras milhares ficaram para trás que não tiveram competência, capacidade ou força para resistir às intempéries do tempo, da vida e dos anos. No reino de Deus, irmãos, não é assim. Não são os melhores que vencem. Não são os mais fortes que ele procura. Não são os mais poderosos que ele escolhe. Contemplados com o favor de Deus são aqueles que se quebrantam. Contemplados com a graça de Deus são aqueles que reconhecem as suas limitações. Aqueles que entendem serem dependentes de Deus a todo momento e a todo instante. Contemplados com o favor do Senhor, irmãos, são aqueles que têm a consciência de que tudo que são e que possuem não é fruto da sua capacidade, não é fruto da sua força, não é fruto do seu poder, mas é fruto da bondade e da misericórdia do Senhor. Do Senhor. Agostinho de Hipona, pai da igreja, dizia que quanto mais o homem se humilha, mais Deus se acerca descendo até ele. Posto que o homem caiu por orgulho, é através do caminho da humildade que ele vai ficar de pé novamente. É através da humildade de Maria que Deus olhou e que Deus agraciou a sua serva. Vivemos tempos estranhos, irmãos. Vivemos tempos estranhos, irmãs, em que muitas das vezes as ideologias, o tempo em que vivemos, querem incutir na nossa mente coisas que a Escritura não ensina, coisas que a palavra de Deus não nos mostra. Por exemplo, as irmãs vão ouvir alguns dizendo que o lugar de mulher é onde ela quiser, né? Não, irmãos. O lugar da mulher, o lugar do homem, é onde Deus a chamou para estar.
Você foi chamado para ser o que Deus te chamou para ser. Humildade, irmãos. Sabe o que é humildade? Humildade é entender isso e aceitar isso. O que Deus me chamou para ser e o lugar que Deus me chamou para estar. Porque, deixa eu te falar uma coisa. Nossas fraquezas e limitações não são um obstáculo para recebermos o favor de Deus. Nossas fraquezas e limitações não são um obstáculo para sermos usados por Deus e sermos agraciados com as suas bênçãos. Não são. O contrário é que é verdade. O contrário é que é verdade. Porque, como diz o apóstolo Pedro, Deus resiste aos soberbos. É aos soberbos que Deus resiste. É aos soberbos que Deus afasta da sua presença. É aos soberbos que Deus quer longe dele. Talvez você se veja fraco, fraca. Talvez você se veja limitada. Talvez minha irmã, minha querida irmã, você olha para os desafios que estão à frente de você. Você olha para os obstáculos que estão diante de você e você olha para os seus recursos e você vê que eles são pequenos, eles são minúsculos. Muitas das vezes você olha para as lutas que você tem que enfrentar e você diz: como eu posso vencer isso? Como eu posso ultrapassar isso? O começo da vitória está nesse reconhecimento. É por isso, irmãs, que a maioria de vocês vence as batalhas de joelhos dobrados, vence as batalhas chorando diante do Senhor, vence as batalhas reconhecendo as suas fraquezas, porque as nossas vitórias não dependem do nosso poder, da nossa capacidade e da nossa força, depende do quão grande o Deus a quem você serve é. O Senhor contemplou a humildade da sua serva. Em segundo lugar, porque Maria está feliz, porque ela está cantando. Ela diz, no versículo de número 49, porque o poderoso me fez grandes coisas. Ela diz, o Senhor fez grandes coisas por mim. Esse é o segundo motivo pelo qual Maria louva a Deus. O Senhor havia feito grandes coisas por ela. Grandes coisas por ela. Que grandes coisas foram essas? Deus deu um filho a ela, sem que houvesse a necessidade de participação humana. Ela ficou grávida por obra do Espírito Santo. O filho que ela estava carregando era o filho do Altíssimo. Seu filho iria se assentar no trono de Israel e se tornaria rei de Israel para todo sempre. Era lógico que ela estava maravilhada, era lógico que ela estava encantada, uma jovem, uma adolescente, humilde. Ela diz, poderoso me fez grandes coisas. Talvez você ouça essa história de forma abrupta e você pense, mas isso é loucura. Sempre quando chega o Natal, vem um grupo enviado lá não quero falar, não, irmãos. Vem um grupo enviado lá de longe, fazer piadas, fazer anedotas com o fato de que Maria nasceu... Jesus nasceu de uma mulher sem que ela tivesse relação sexual, sem que ela conhecesse seu esposo. Como que isso pode ser possível? Como que isso pode acontecer? Eu sempre costumo responder essa questão com outra pergunta. Pergunte a quem faz essa pergunta em como ele crê que todas as coisas vieram a existir. Muitos que zombam desse fato, ou ridicularizam esse fato, acreditam que todo mundo, ou tudo que existe, veio a partir do nada, veio a partir do acaso. É muito mais inteligente e racional entender ou aceitar que há um Deus todo-poderoso, há um ser
moral por trás de todas as coisas, que criou e que sustenta o universo e que estava providenciando através de Maria a salvação do seu povo. Não podemos nos esquecer que Maria foi agraciada. Ela diz o seguinte: pois desde agora todas as coisas, todas as gerações me considerarão bem-aventurada. Eu penso que católicos e protestantes podem cair em dois lados muito perigosos ou errôneos. Nossos amigos católicos em praticar devoção a Maria, idolatria a Maria, culto a Maria, que nós chamamos de mariolatria. Maria em nenhum momento pediu isso, rogou isso, ou a Escritura deu essa importância a ela. Pelo contrário, ela chama Jesus de seu Salvador. Ela precisava de um Salvador, assim como todos nós precisamos. Mas também, um outro fato que não podemos deixar de reconhecer é que Deus foi gracioso para com ela. Deus foi gracioso por ela. Deus fez uma obra poderosa na sua vida. É interessante notar, como dizem os teólogos, que Maria parte do individual para o geral. No seu cântico, no seu louvor a Deus, ela começa a dizer que Deus fez grandes coisas por ela. Mas ela não termina assim. Ela termina dizendo que Deus também fez grandes coisas pelo seu povo. Deus fez grandes coisas pelo seu povo. Olhe no versículo de número 50 até o versículo de número 53, ela diz: a sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que o temem. Sobre os que o temem. Maria foi agraciada, mas a bênção que o Salvador vai trazer não é somente dela. É por isso que Lucas registra que não é só ela que está cantando. Simeão, Zacarias, Isabel, todo o povo de Deus, e é por isso que depois de 2000 anos, nós também estamos cantando, porque a bênção não foi apenas de Maria, a bênção é de todo o povo de Deus. Jesus não é só dela, Jesus também é nosso, Jesus é de todo aquele que se torna seu filho por meio da fé nele. Por meio da fé nele. O que eu quero dizer com isso, irmãos? Quero dizer, irmãs, que vocês estão alegres hoje. Esta igreja está em festa hoje. Nós estamos celebrando 58 anos de vida desta SAF. Mas esqueçam que Deus abençoou vocês para que vocês abençoassem outros. Deus fez grandes coisas por vocês, para que vocês fossem instrumentos de vida na vida de outros. Deus tem abençoado vocês grandiosamente, para que vocês também dispersem as bênçãos dele sobre a vida de outros. Sejam instrumentos de Deus nessa igreja. Sejam instrumentos do Senhor nesta igreja. Acolham os filhos, talvez estão nessa igreja ainda sem pais. Orem por eles, tornem-se mães espirituais deles. Orem pelo conselho dessa igreja, sustentem os presbíteros desta igreja em oração, abençoe o pastor desta igreja, mantenham esta igreja através do fervor que vocês têm, trabalhem para a glória de Deus neste local. Deus continua se movendo, Deus continua dispersando suas bênçãos sobre a vida dos seus filhos. E como Deus tem feito grandes coisas por vocês, que essas bênçãos se dispersem através de vocês sobre toda esta igreja, sobre todo este bairro, sobre toda essa cidade. Que Lages conheça que aqui tem uma SAF, que aqui tem mulheres cheias de Deus, cheias do Espírito Santo, mulheres santas, mulheres piedosas, mulheres tementes ao Senhor. Em terceiro lugar, irmãos, eu estou acabando, porque Maria está alegre, porque o Senhor lembrou-se das suas promessas. No verso de número 54 e 55, ela diz o seguinte: amparou a Israel, seu servo,
a fim de lembrar-se da sua misericórdia a favor de Abraão e de sua descendência, para sempre, como prometera aos nossos pais. O que mais me chama a atenção, permita-me abrir um parêntese aqui, nessa oração de Maria, é a sua profundidade teológica. A oração dela não é rasa, não é superficial. A oração dela tem profundidade. O cântico dela é profundo. Isso é maravilhoso. Já viu gente que vai orar e você conhece que é gente que não ora. 3 minutos e ele já não tem mais o que falar. Ele já não sabe mais o que dizer, ele começa a repetir tudo. Ele começa a repetir os nomes. Outro dia eu fiz um desafio com um jovem lá da igreja para orar. Vamos orar. Falei, nós vamos começar a orar meia hora por dia. Ele falou, meia hora, pastor, é muita coisa. Meia hora? Para ele gera um desespero orar meia hora. Passar meia hora com Deus, falando com Deus. Meia hora? Como que eu vou orar meia hora? Não tem tanta coisa para orar meia hora. Maria, no seu cântico, ela demonstra conhecimento profundo do Senhor. Olha os títulos que ela atribui a Deus. Senhor, Salvador, Poderoso, Santo. Não somente isso, mas ela também conhece como Deus age, ela conhece as intervenções de Deus na história. Ela diz, o Senhor dispensa os soberbos e dá graça aos humildes. O Senhor derruba do trono os poderosos. O Senhor alimenta os famintos. O louvor dela é bíblico. Maria cita nada menos do que 16 passagens bíblicas do Antigo Testamento nesse breve cântico. Seu louvor está saturado de Bíblia. É por isso, esse é o pano de fundo, porque quando o Senhor apareceu para ela, o Gabriel apareceu para ela, e deu a notícia que ela estava grávida, uma adolescente ainda muito jovem, ela não se desesperou. Ela não começou a arrancar os cabelos. Ela falou, o que eu vou fazer na minha vida agora? Não! Porque Maria conhecia o Senhor e Maria conhecia as suas promessas. Sabe o que não vai nos manter firmes diante das tribulações, irmãos? Sabe o que vai nos manter firmes diante das adversidades? Sabe o que vai nos manter firmes quando a tempestade bater na nossa porta? É quando o nosso coração e a nossa mente estiver cheia da palavra do Senhor. Quando a gente conhecer o Senhor, quando a gente souber quem o Senhor é, quando a tempestade vier e as dificuldades aparecerem, nós vamos poder dizer, eu sei em quem eu tenho crido. Maria sabia em que ela queria. Quando ela recebe a notícia, ela não sai correndo pela rua desesperada, sem saber o que fazer. Não. Ela se curva diante de Deus e faz uma declaração de fé. Está aqui em Lucas capítulo 1, versículo 38. Ela diz, aqui está a tua serva, Senhor. Que se cumpra em mim conforme a sua vontade. Quanto mais você conhece a palavra do Senhor, mais firme você está. Quanto mais você conhece a palavra do Senhor, mais raiz você tem. Quanto mais você conhece a palavra do Senhor, quanto mais você conhece a palavra do Senhor, os ventos, as tempestades não conseguem afligir a sua alma. É porque Maria conhece o Senhor, conhece a sua palavra, que ela é levada a louvar o Senhor. Maria entende que a criança que está no seu ventre é um cumprimento das promessas de Deus. Deus havia prometido a Adão que enviaria um que pisaria e esmagaria a cabeça da serpente. Ele prometeu a Abraão que através do seu descendente seriam benditas todas as nações da terra. Ele prometeu a Moisés que enviaria um profeta maior do que ele. Ele disse para Isaías que a virgem conceberia e daria luz de um filho, e o seu nome seria Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Portanto, porque Maria conhecia todas essas promessas, quando ela recebe a notícia, ela louva, ela canta. Porque ela sabia que o que estava ocorrendo, o que estava acontecendo, era que Deus estava
cumprindo as suas promessas. Nós temos motivos para cantar e para louvar, irmãos. E uma dessas razões é que Deus é um Deus que cumpre as suas promessas. Deus cumpre as suas promessas. Dentre as várias coisas que a Bíblia é, não estou dizendo que ela é apenas isso, mas ela é também isto. A Bíblia é um livro de promessas. Nela Deus fez promessas ao seu povo. E nela nós encontramos Deus cumprindo várias delas. Quando o povo saiu do Egito e entrou na terra prometida, Josué estava prestes a morrer, ele reuniu todo o povo e disse: eu já vou embora. Ele diz o seguinte, lá no capítulo 23 de Josué, no versículo 14, ele fala assim: agora estou prestes a ir pelo caminho de toda a terra. Vocês sabem, lá no fundo do coração e da alma, que nenhuma das boas promessas que o Senhor, o seu Deus, lhes fez, deixou de cumprir-se. Todas se cumpriram, nenhuma delas falhou. A Bíblia é um livro de promessas que já se cumpriram. A Bíblia é um livro de promessas que ainda vão se cumprir. Deus prometeu que Ele vai retornar um dia para buscar o seu povo. Deus prometeu que um dia nós vamos estar com Ele para todo sempre. Há promessas lá para o futuro. Há promessas do passado que já se cumpriram. Mas há promessas do hoje também, irmãos, que estão se cumprindo no agora, em que nós podemos nos firmar, esperar e aguardar. Ele prometeu que estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. É por isso que nós louvamos, é por isso que nós cantamos. Ele prometeu, irmãos, ele prometeu. Há promessas no seu livro, há promessas na Escritura, há promessas na palavra de Deus. Houve uma grande mulher de Deus, no século XVII, chamada Susana Wesley. Foi pai de John Wesley, um dos grandes avivalistas da Inglaterra. Houve um incêndio na casa onde ela morava e morreu alguns filhos e ela ficou com vários outros para cuidar. O seu esposo perdeu a vida também. Ela ficou sozinha. No século XVII, você imagine que a mulher não tinha a independência que tem hoje. Trabalhar, ganhar a própria vida, resolver seus próprios problemas, não. A mulher dependia exclusivamente do marido, do esposo. E ela havia perdido o seu esposo. Cercada de filhos pequenos, desesperada, aflita, sem saber o que fazer. Ela entrou no seu quarto, fechou a porta, orou ao Senhor e abriu as Escrituras nos Salmos e leu: Deus é pai dos órfãos e juiz das viúvas. Ela chorou sobre aquele texto, com a Bíblia aberta, dobrou os joelhos e disse: Senhor, aqui há uma promessa. Eu sei que o Senhor cumpre as suas promessas. Eu não sei o que fazer com todas essas crianças agora. Não sei. Mas, Senhor, sê meu juiz, sê pai deles e cuida de todos nós, Senhor, porque o Senhor disse na sua palavra que assim faria. Irmãos, ela criou todos os seus filhos. Nenhum dia faltou pão. Nenhum dia faltou comida. Nenhum deles se afastou do caminho do Senhor. John Wesley se tornou o maior avivalista da Inglaterra. Charles Wesley se tornou o maior compositor de hinos da história. Ela criou mais de 10 filhos, confiando nas promessas do Senhor. São 58 anos, SAF. Mas podem ainda ser mais 60 se o Senhor não vier. Enquanto vocês viverem firmadas nas promessas de Deus, essa SAF continuará de pé, essa igreja continuará de pé, o reino de Deus continuará avançando, porque o Senhor é um Deus que cumpre as suas promessas, e Ele disse que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. A resposta de Maria às bênçãos de Deus é o louvor.
é o cântico, é a alegria. E ninguém louva por obrigação. Nós louvamos por aquilo que nos faz bem, não é? C.S. Lewis, muitos consideram o maior escritor do século passado, ele diz o seguinte: o mundo ressoa de louvor. Apaixonados louvam suas amadas. Leitores, seu poeta favorito. Caminhantes da paisagem, esportistas, seu jogo predileto. Nós estamos o tempo todo louvando aquilo que nos encanta. E nós estamos aqui nessa noite louvando-nos aquilo que nos encanta. Nós estamos louvando a fidelidade de Deus, que persiste em sustentar as vidas de vocês, desta SAF, desta igreja, a vida do povo de Deus durante muitos anos. É isso que nós fazemos, é isso que nós celebramos, é isso que nós cantamos. Porque quando se trata da mensagem do Evangelho de Jesus, não basta apenas crer. O presbiteriano, às vezes, é um ser muito racional. Às vezes, ele tem até medo de cantar, de se alegrar. Não pode se emocionar muito, que a gente é presbiteriano. Não pode levantar a mão. Não pode, cuidado para não demonstrar muita emoção. Mas não é isso que a Escritura mostra. Permita-me te falar isso. E nem isso é coisa de presbiteriano mesmo, é coisa de tradicionalismo. O que a Escritura nos mostra é um Deus bendito, todo-poderoso, santo, que enviou seu Filho para nos salvar dos nossos pecados e que nos ama profundamente. E, diante dessa mensagem, não basta apenas crer racionalmente. É preciso que ela atinja o nosso coração, e quando ela atinge o coração, ela deságua em louvor, em cântico, em alegria. Celebrar a Deus é celebrar o Deus que atenta para os humildes. Celebrar a Deus é celebrar o Deus